E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar um pouquinho sobre proxy reverso aqui em Go. Então muitas vezes a gente acaba utilizando alguns proxies por aí, só que a gente nunca criou um aqui no canal utilizando o Golang, utilizando pacotes oficiais aqui do Go para poder criar um serviço desse. Então hoje a gente vai criar um proxy bem simples aqui, um proxy reverso, que basicamente redireciona as rotas e também ele muda um campo de Snake, de Camel Case para Snake, que pode ser um cenário bem parecido que você vai encontrar uma necessidade de fazer esse tipo de conversão. Então aqui a gente vai fazer esse tipo e também a gente vai criar num próximo vídeo como a gente consegue colocar cache nesse proxy reverso também. Isso vai vir num vídeo posterior, e então a gente vai aprender hoje como criar esse proxy bem simples aqui em Go inicialmente, beleza? Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, aqui a gente vai começar com o nosso pacote main, como a gente já vem fazendo, tá? Então aqui a gente vai basicamente configurar um type que a gente vai chamar de reverse proxy, que dentro dele a gente vai colocar uma struct, e dentro dele a gente vai colocar as rotas, né? Então a gente vai colocar os routes, que vai ser um map de string, e o valor vai ser uma lista de string, tá? Mas por que uma lista de string, né? Aqui a gente vai fazer basicamente um balanceamento de carga mais simples possível, onde você consegue colocar várias rotas a partir de um endpoint, só que aqui a gente vai fazer o balanceamento de forma randômica. Então ele vai escolher um dos routers que a gente tiver ali dentro, um dos backends, e vai utilizar. Mas você poderia configurar um balanceador de carga aqui dentro desse nosso proxy da forma que você preferir, por peso, de forma randômica, ou de você olhar qual está disponível, qual não está, health check, tem várias formas de você fazer isso, tá? Mas aqui a gente vai fazer de forma randômica. Aqui a gente vai colocar um new reverse proxy, e dentro desse routes, ao invés de eu fazer um make, eu já vou configurar aqui dentro as nossas rotas em si, tá? E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, /API, ele vai para localhost 8080, tá? Aqui no caso a gente vai utilizar o seguinte, aqui a gente tem esse JSON placeholder type code, e dentro dele ele tem o /todos/1, tá? Se você chama esse cara, ele vai retornar o user ID, title e completed, beleza? Aqui no caso a gente vai pegar esse campo, a gente vai transformar de user ID camel case para snake case, então a gente precisa chamar só o /todos/1, tá? Então a gente vai pegar essa rota aqui, vamos no nosso código e a gente vai trocar aqui esse cara para /todos/1. Essa vai ser a nossa rota, tá? Então a gente vai só pegar aqui ela no final e vamos trocar de /API para ela, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai copiar aqui esse JSON typecode e a gente vai colocar ele, por exemplo, 2 vezes, tá? Por quê? Aqui você configuraria os seus servers, então vamos supor que eu quero fazer um balanceamento entre vários IPs. Aqui você vai configurar todos os IPs que respondem /todos/1, tá? Então aqui ele já conseguiria ter todos os lugares que ele pode ir, que ele pode fazer essa requisição pra gente, e daí em diante a gente faz o balanceamento com o próximo método que a gente vai criar, beleza? Então aqui a gente vai criar uma função que vai vir a partir de RP, vou colocar reverse proxy aqui, tá? E a gente vai criar um método chamado select backend. E aqui ele vai receber o path que a gente vai utilizar, e dentro dele a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui rp.routes na rota do path, ou seja, desse path que eu recebi, eu tenho que verificar primeiro qual é o backend que eu recebi e se ele existe, né? Se essa rota existe. Se essa rota não existir, então se essa rota não existir dentro da minha configuração aqui do map, ou a configuração dela de backend for vazia, quer dizer que eu não tenho quem chamar, tá? Então eu vou até colocar aqui um booleano também, vou colocar aqui um booleano, onde a gente vai, para não dar falso positivo, do retornar vazio, tá? E a gente vai colocar aqui um false, ou seja, não tem para onde eu redirecionar essa sua rota, eu não sei para onde ir. Então eu vou retornar um false e um vazio aqui nesse caso, tá? Caso eu conheça, eu vou colocar um return backend true, só que ao invés de eu retornar a posição 0, eu vou fazer um balanceamento mais simples possível, que vai ser gerar um randômico de forma com int n, tá? Onde eu vou pegar alguma posição do tamanho de backend. Ou seja, ele vai pegar algum desses caras aqui. Então se tiver 10 posições, ele vai gerar um valor randômico de 0 a 9 e vai pegar um dos 10 que estiverem dentro dessa lista, beleza? Agora a gente vai criar uma função que vai transformar o nosso retorno, tá? Então eu vou colocar um transform body aqui, que ele vai receber o body, que é um array de bytes, e vai retornar o body, que é um array de bytes, tá? Só que aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um return bytes.transform all, na verdade é um read all, replace all, isso daí, replace all. Eu vou colocar o body e na hora que eu ver um user ID com I maiúsculo, eu vou trocar por user underline ID, tá? Aqui, se você quiser transformar todo o seu JSON, toda a sua resposta, seria só você iterar o seu JSON fazendo isso. Então, toda vez que eu ver uma letra maiúscula, eu troco ela por underline e coloco ela repetida de forma minúscula após o underline, beleza? Então, você conseguiria fazer isso aqui de forma bem simples, só que eu não vou fazer, vou só manter o user ID, que é o mais simples aqui, só pra gente ver que dá pra transformar e fazer esse mecanismo, tá?
Uma outra utilidade muito legal seria remover dados pessoais. Então colocar um proxy que remove PII, por exemplo. Ele tira CPF, ele tira número de telefone, endereço. Então todo esse tipo de informação eu consigo remover e o meu proxy ser um proxy seguro, por exemplo. Tem várias utilidades aqui, beleza? Agora a gente vai criar o nosso server HTTP, né? Então vou colocar a partir de RP proxy novamente, ponteiro de reverse proxy, eu vou colocar o nosso serve HTTP. Aqui bem possivelmente o Copilot vai fazer tudo para mim, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai receber o select backend, que ele vai pegar de dentro da requisição que a gente recebeu qual é o path que a pessoa tá chamando. Se ela chamar esse backend, na hora que ele chamar esse cara, eu vou olhar na nossa listinha se eu conheço a rota que ele tá tentando chegar. Então se ele mandar aqui um /teste, a gente não vai ter pra onde ir. Então a gente vai ter que retornar um erro falando not found, ó, não sei pra onde você quer ir, porque eu não conheço. Agora, se ele encontrar, a gente vai ter aqui o backend pra onde a gente precisa levar essa requisição. Sabendo para onde a gente vai levar essa requisição, a gente vai fazer a requisição em si, né? Então a gente vai fazer aqui o parse dessa URL, a gente vai pegar aqui o remote. Se acaso der algum erro, eu vou retornar esse erro para o cliente, porque não tem para onde ir, no caso vai ser um bad gateway, né? Então a gente vai colocar aqui proxy request, ele vai receber também vírgula um erro, e a gente vai fazer uma nova requisição para onde? Para o método que a pessoa chamou a gente tem que manter o método, porque o projeto que vai receber essa requisição, ele que sabe qual é o método que ele precisa, então a gente só repassa. A gente vai pegar o remote string que a gente acabou de montar, mais o path que ele enviou, com o body que a gente vai receber já da requisição. Então se ele mandar um body, a gente vai pegar esse body e vai só repassar para frente, tá? Agora, se der algum erro, eu vou retornar esse erro para o cliente, porque eu não tenho o que fazer, que no caso aqui vai ser bad gateway também. A gente vai reutilizar os headers, então esses headers aqui que a pessoa nos enviou, a gente vai também repassar eles para requisição à frente, né? Porque ele precisa receber. Às vezes tem algum header de autenticação, algum header de cookie, por exemplo. Então a gente precisa repassar ele, tá? Então a gente vai manter os headers que a gente recebeu. E agora a gente vai colocar aqui a resposta, vírgula um erro, a gente vai fazer a requisição em si, né? Então HTTP default client do, se acaso der algum erro, eu vou retornar esse erro de volta para o cliente. Eu vou fechar aqui o body da requisição e agora a gente vai transformar essa requisição, lembra? Que a gente tem que transformar ela e transformar o user ID. Então eu vou colocar aqui o transform body, a gente vai mandar o response.body aqui, que no caso é um IO closer, a gente vai ter que transformar ele em bytes. Então antes a gente vai colocar aqui um IO.readAll, tá? O IO.readAll a gente vai mandar a resposta. O IO.readAll ele vai retornar aqui o bytes. Eu vou colocar response bytes, vírgula um erro, tá? Que é o que a gente vai receber aqui dele. Se acaso ele der algum erro, eu vou retornar um erro para o cliente novamente, tá? Se não, a gente vai pegar o response body e vai mandar aqui para o transform body. Então vou só apagar aqui esse finalzinho. E agora com esse body a gente vai só remapear aqui os headers, tá? Então a gente vai colocar aqui um for. Eu vou colocar aqui K e V, tá? Ah lá, ele já até entendeu. Pra gente pegar todas as chaves de dentro do header e mapear ele dentro de novo da nossa request, tá? Então a gente vai só fazer um remapeamento dos headers. E agora, beleza, a gente consegue fazer um write header com status code para poder tornar para o cliente qual header a gente recebeu e qual body a gente recebeu de lá da requisição que a gente acabou de fazer, tá? De forma transformada já como a gente transformou aqui em cima, beleza? Aqui a gente pode colocar até um log.info, na verdade log.print, né, no caso, printf, e a gente vai colocar aqui request response que a gente recebeu. Agora é só a gente utilizar, né? Vamos só colocar aqui um main.go, a gente vai colocar um hand.seed aqui, já que a gente está utilizando randômico lá em cima, eu vou colocar um time.now.unix nano, tá? Aí eu vou colocar aqui o reverse proxy para ele começar, vou colocar um handle HTTP e um log.fatal. Essas coisas aqui a gente já viu bastante no canal, então beleza, eu vou só criar aqui o reverse proxy. O reverse proxy tem o server HTTP que é o nosso handler e eu vou mandar ele ouvir no barra, tá? E aí a gente vai colocar ele para rodar no 8080. Agora a gente pode abrir aqui o terminal. Eu vou colocar aqui pra gente rodar o nosso código, tá? Vou só colocar aqui o WSL e vou colocar aqui um go run main.go, tá? Agora com o nosso código aqui rodando, eu vou abrir um novo terminal aqui pra gente conseguir testar, né? Vou colocar aqui o WSL, vamos colocar aqui um cur http localhost, né? Então localhost, http localhost 2.8080/todos/1, tá? E na hora que a gente fizer a requisição, tá lá o user ID com underline. Então a gente já fez aqui o proxy do nosso back-end para o servidor que a gente queria, e a gente também transformou a nossa saída aqui do jeito que a gente queria, de camel case para snake case, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai tratar aqui esse proxy, vai colocar cache também, vai ficar bem legal. Então, vamos dar uma melhorada aqui nesse fluxo e dá para aprender bastante com ele, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Falou!